Jovens, boa tarde a vocês, professor Robson. Deixa eu logo me desculpando aqui com vocês pelo improviso, tá? Eu não estou no Quixadá. Eu imaginava que eu voltasse no mais, na pior das situações até hoje, né? Eu já estaria aí em Quixadá, porém, eu, eu avisei para vocês, né, que segunda-feira eu estaria aqui em Fortaleza fazendo uma consulta, né? O médico ele pediu um exame e esse exame ele não é fácil, ele não é simples, é um exame que eu passo um dia inteiro, 24 horas na clínica, né? E se eu adiasse, poderia acontecer de eu precisar vir a Fortaleza e com um horário um pouco mais curto, um pouco mais firme, né? Porque nós estamos ainda naquele período de quando é que os nonos anos voltarão às salas de aula? E se os nonos anos voltarem às salas de aula, nós dos sétimos anos teremos que voltar a usar o horário normal, né? Então eu teria aí esse horário preenchido, né, de segunda a sexta-feira e ficaria um pouquinho mais complicado de eu vir para cá, né? A não ser que eu viesse com atestado, aquela coisa, e eu não gosto de estar colocando atestados a não ser que seja a última circunstância, né? E o médico pediu e esse exame eu já vou fazer agora sexta-feira, né? Então já fiquei por aqui, vou ver se eu faço logo esse exame agora sexta-feira e quando eu for apresentar eu virei numa outra semana, simplesmente para apresentar, né? Então já estou avisando aqui para vocês que qualquer improviso, qualquer situação assim anormal daquilo que vocês não estejam acomodados, né? Enfim, eu já vou pedindo desculpas. Mas sem mais delongas, eu acho que eu até já expliquei além do normal. Pessoal, problema aqui no joelho. Aula passada a gente falou bastante, né, sobre aquela questão de encerrando aquele conceito ali de capitalismo, né, do quanto aquelas palavras são faladas ao vento e a maioria da população brasileira, mais de 90% da população brasileira não sabe nem o que aquele povo está falando, né? Mercado financeiro, a alta do dólar, a bolsa de valores subiu, desceu, e o povo, coitado, o povo está totalmente despregado, né? Não é que o povo não esteja ligado à realidade, é que essa realidade ela está totalmente descolada, totalmente desvencilhada da realidade de nós, do povo daqui de baixo, né? Mas infelizmente, e é um problema pra gente, esses caras são quem mandam nesse país, né? É para eles que os governos têm trabalhado, né? Não é pra gente, né? O povo aqui embaixo está comendo osso, está pagando gasolina R$ 7, enfim, está passando essas dificuldades. Eles lá estão totalmente desvencilhados da realidade, tá? Somando lucros e mais lucros, bilhões e mais bilhões de lucro, né? E a gente aqui embaixo sofrendo, né? Sem mais grandes delongas, aí a gente começou a falar sobre o avesso da violência, né? Que seria a paz. E aquelas pessoas que, durante o seu período aqui na vida, aqui na Terra, teriam lutado a favor disso, né? Teriam defendido as suas ideias e principalmente teriam defendido a não violência, né? Apesar de terem sido xingados, achincalhados, humilhados, enfim. O grande exemplo, né, para a cultura ocidental é Jesus, né? Todas as palavras, os evangelhos, tudo aquilo que ele pregou era exatamente a não violência, né? No momento que alguém batesse num lado da sua face e oferecesse a outra, né? Você não teria essa de olho por olho, dente por dente, é uma coisa completamente diferente daquilo que Salomão defendia, né? Lá na época da Babilônia.
A Babilônia é uma sociedade muito antiga, né? Sociedade ali quase do período ali do- dos egípcios, né? Babilônia em torno de 3.000, 2.000 anos antes de Cristo, enfim. É um povo muito antigo e o código de Hammurabi já defendia essas coisas, né? Olho por olho, dente por dente, e até hoje as pessoas ainda tentam, né? Fazer dessa forma, né? Com ferro se fere, com ferro será ferido, né? São coisas muito contemporâneas, né? Até hoje ainda estão muito em vigência, né? Aí de repente chega alguém e ele prega a não violência, ele prega o perdoar, né? E a gente já vinha falando isso lá no conteúdo passado, né? De que. Como era? Eu tô tentando aqui lembrar. Ah, a gente falava sobre pena de morte, vocês lembram, né? E esse conceito pena de morte, ele começou a ser ruído, digamos assim, começou a ser roído mesmo por dentro com esses conceitos da não violência, né? Com essa ideia de Cristo de dizer que amai os seus inimigos, né? Porque é muito fácil nós amarmos os nossos familiares, os nossos amigos, é muito fácil. O difícil mesmo, e é aí que a cultura cristã exige de nós algo a mais, exige o acolher, o sofrer, o se regenerar até. É você amar o seu inimigo, amar aquela pessoa que está te fazendo mal, né? E isso poucos ou ninguém são capazes, né? Tô levando a pizza de muriçoca aqui, tá, gente? Pessoal, então vamos lá, vamos aqui com a leitura, tá? Aí você teve aí Jesus, foram trazidos dois nomes, né, na aula passada, Jesus e Mahatma Gandhi, né, que foi o grande exemplo aí do século XX, né. Professor, teve Martin Luther King, né, que lutou pela causa dos negros americanos e defendia também a não violência, né, diferente do Malcolm X, tá? São da mesma época, mas enquanto um defendia a paz, a não violência, Malcolm X, tá? Esse aqui já defendia quase o olho por olho, dente por dente. Ele já defendia a vingança, né? Enfim, mas foi um período bem complicado na sociedade americana, o período dos anos 60, tá? Esses dois ícones da luta dos negros surgiram na sociedade americana e Luther King ele foi assassinado, né? Existem filmes e mais filmes contando aí a história dos dois, tá? Tanto do Malcolm X como também do Martin Luther King. Só dá para repetir aí o nome dele? Claro que dá. Martin Luther King. Martin Luther King. Esse aqui foi uma das grandes pessoas do século XX, tá? Importantíssimo aí para a cultura negra americana, para a independência e principalmente para a luta da igualdade, né? Que até hoje o americano ainda luta, né? E você tem também aí o Nelson Mandela, né? Entre outros, você tem aí a Madre Teresa, você tem aí uma série de pessoas que também defendiam a não violência. Mas o grande ícone mesmo disso do século XX é Gandhi, né? O professor falou na aula passada que Mahatma seria um apelido, eu acho que é um apelido, tá? Mahatma, tá? Gandhi era o sobrenome dele, Gandhi, tá? Um indiano que simplesmente decidiu cruzar os braços, fazer greves de fome, né? Fazia muitas greves de fome
E qual era a marca dele, principalmente? Era chamar a imprensa, chamar a população para vê-lo, principalmente naquele estado de sofrimento, né? E ver até onde as autoridades iam deixar isso acontecer, né? Porque as autoridades não poderiam simplesmente lavar as mãos, cruzar os braços e deixá-lo morrer, né? A sociedade sempre pedia para que alguma autoridade, algum poderoso pudesse entrar em diálogo com ele para que pudesse a situação ser resolvida, né? Vamos aqui para as leituras. Ixi, estamos com 10 minutos e 40 segundos, então vou ter que dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta com a leitura, tá bom?